Muito bem, voltamos o nosso intervalo comercial, já destacando para você as informações do nosso esporte. Por isso eu estou aqui com o Edson Castro. Muito boa tarde, Edson. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos telespectadores da TV Bom Dia. Muito bem, vamos começar falando do Ipiranga. Olha, o Ipiranga lançou um projeto de licenciamento de marca. A gente já tinha comentado na última sexta-feira desse projeto, mas você traz detalhes agora dessa iniciativa, né? Exatamente, mais ou menos como funciona esse projeto, um projeto inédito aqui na região de licenciamento de marcas. O Ipiranga vai ter mais de 50 produtos que vão ser lançados. Alguns já estão nas lojas, supermercados da região, e alguns vão sendo lançados no decorrer do próximo ano também. Mas um projeto bastante ousado, que visa financiar o futebol do Ipiranga no ano que vem, nos próximos anos também. Acho que é uma iniciativa bastante válida da direção do Ipiranga, que teve um presente bastante importante na última semana. Muito bem, já a gente fala desse presente, e agora a gente vai continuar falando dessas marcas que foram lançadas, porque a TV Bom Dia esteve lá acompanhando e mostramos a reportagem para você a partir de agora. Te liga! Um encontro que reuniu autoridades, empresários e diretores do grupo supermercadista erechinense Master e do Ipiranga Futebol Clube apresentou na noite desta quinta-feira no Polo de Cultura uma parceria até então inédita no Rio Grande do Sul. O Clube de Erechim passará a ter uma marca própria de produtos alimentícios na área de higiene e beleza. Serão mais de 50 itens distribuídos pela rede Atacadão Econômico Center para supermercados da capital da Amizade e de outros 30 municípios do Alto Uruguai Gaúcho com a marca Ipiranga. Esse é um projeto inovador, é um projeto novo em todo o país. Clubes de futebol têm parcerias com determinadas marcas, mas com uma gama de produtos como nós estamos lançando aqui, é inédito no país. E que legal, né? Erechim é a terra dos empreendedores, essa região do Alto Uruguai aqui marcada pela imigração, por pessoas que vieram com muito poucos recursos e conseguiram construir uma cidade maravilhosa como essa. Hoje nós estamos aqui na Casa do Empreendedorismo e da Inovação, né? No Polo da CIE, e que legal a gente poder lançar um projeto junto com uma empresa erechinense, uma empresa gaúcha, que nasceu aqui na região, extremamente ligada no nosso mercado, em que as nossas famílias se conhecem, uma instituição centenária como Ipiranga, que representa toda a região, uma instituição como o Master, que leva o nome de Erechim também para o Brasil, e esses fornecedores aí que acreditaram num sonho, né? Um sonho aí fantástico, que a gente tem certeza vai ser o grande alavancador do futuro aí do nosso canarinho. É esse tipo de parceria, efetivamente, que vai nos levar a grandes glórias aí no futuro, junto com os nossos patrocinadores, junto com os nossos associados, junto com o nosso torcedor. Com certeza os pilares fundamentais para um futuro glorioso do Ipiranga. Durante o evento, foram homenageadas as empresas parceiras do projeto, além de diretores e funcionários da Rede Master. Esse momento para nós é muito orgulho, é um momento muito especial, porque o Master já há 5 anos, quem é de Erechim, quem acompanha, o Master já vem desenvolvendo trabalhos voltados à comunidade, né, voltado a entidades e principalmente ao futebol, ao Salão Master Galo, que foi um sucesso, e ao próprio Ipiranga. A gente já tem esse projeto há 5 anos, que era o sócio-torcedor, o movimento para o futebol melhor. Era um projeto que a gente não tinha domínio, o Grupo Master não tinha domínio sobre esse projeto, e todo projeto tem um processo de maturação, né? Infelizmente a Cláudia Sonda, que é minha diretora, que é a pessoa que eu respondo diretamente, não pôde estar presente aqui, mas ela nos desafiou a reinventar o projeto, e isso que nos dá orgulho. Eu acho que esse projeto está sendo reinventado, agora 100% gerenciado pelo Master Sonda, pelo Grupo Master Sonda, um projeto que ele transcende Erechim. É um projeto que vai para todo o Alto Uruguai. Todas as cidades do Alto Uruguai terão a marca Ipiranga, serão fortalecidos com a marca Ipiranga. Com certeza o Master sai fortalecido com esse projeto e o Ipiranga muito mais, porque todo o consumo dos produtos será revertido um percentual para Ipiranga. Então, estamos orgulhosos da criança não estar nascendo ou estar, né, digamos, trocando de fase de criança para adolescente, né? Esse é o sentimento que a gente tem.
Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia e seguimos falando de Ipiranga. Como você tinha falado antes, o Ipiranga tem uma boa notícia. Nadou e não morreu na praia. Parece que conseguiu a vaga na Copa do Brasil. Exatamente, um presentaço de Natal antecipado pro Ipiranga, pro torcedor do Ipiranga. A gente já vinha falando aqui, havia muita discussão em torno do que poderia acontecer com essa vaga na Copa do Brasil, que o Gaúcho estava deixando. Por quê? Porque o Gaúcho já tinha dito lá no início que gostaria de ir para o Campeonato Brasileiro da Série D. Acontece que na última sexta-feira, e essa informação ela surgiu aqui para nós na noite de sexta-feira, mas durante a tarde em Porto Alegre houve uma última reunião na Federação Gaúcha de Futebol e que foi definido então, sacramentada a vaga do Gaúcho no Brasileiro da Série D do próximo ano, e com isso sobrou uma vaga para a Copa do Brasil para o Rio Grande do Sul. A Federação Gaúcha tinha aquela discussão se ia ser para o Campeonato Gaúcho ou se ia ser para a Copinha. No regulamento dizia que era para a Copinha e ficou mesmo na Copinha. A Federação não quis comprar nenhum tipo de briga nesse sentido. O Ipiranga então está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Deve conhecer o seu primeiro adversário ainda no mês de dezembro, né? Então provavelmente a CBF vai fazer uma equiparação ali do ranqueamento do futebol brasileiro, das equipes que estão classificadas para a Copa do Brasil, e aí a gente vai conhecer então o adversário do Ipiranga na primeira fase. Muito provável que a primeira fase o Ipiranga dispute apenas fora de casa. Por quê? Porque o Ipiranga hoje está bem ranqueado nesse ranking da CBF. Então, muito provável, o Ipiranga vai disputar o primeiro jogo fora de casa, naquela mesma máxima, né? É muito difícil que a Copa do Brasil vai mudar o regulamento da primeira fase. Fez 2-0 fora de casa, garante a vaga, senão tem um jogo de volta. Muito bem, tá aí o destaque. Vamos seguindo com o nosso Bom Dia Digital, porque é o seguinte, ó, hora de começar, porque esse jornal, ele saiu no sábado, rodou. Mas vamos falar da famosa sapatada que o Atlântico tomou. 6-0, podia ser um pouquinho menos essa derrota, hein, Castrão? Esse título até não tá tão desatualizado, ainda há sonho, né? Ainda há o sonho. O Atlântico jogou muito mal, muito abaixo do que poderia jogar, mesmo atuando fora de casa, mesmo com a Patolândia lá lotada, né? O ginásio realmente lotado, uma grande festa do torcedor de Pato Branco. Mas acontece que é o seguinte, o Pato, nos primeiros minutos o Atlântico até conseguiu equilibrar o jogo e não estava mal na partida, estava bem. Acontece que depois de ter tomado 2 gols em 1 minuto, a coisa desabou. O Atlântico não conseguiu mais se achar em quadra. Primeiro tempo, por exemplo, ficou quase 10 minutos sem conseguir dar um chute a gol com perigo. Na segunda etapa a coisa só foi piorando, embora o Atlântico em algum momento ou outro tenha conseguido exigir bastante do goleiro Johnny. Vale ressaltar que o Johnny fez algumas defesas muito importantes que poderia daqui a pouco ter até minimizado esse placar, quem sabe até mesmo o Atlântico chegado ao empate, mas mesmo assim pecou na marcação, pecou no goleiro Linha, que não deu certo. Se o goleiro Linha funcionou contra a Sueva, não funcionou dessa vez contra o Pato. Eu acho que fica um alerta. O Atlântico teve muita dificuldade contra a Sueva, né? Tanto é que perdia por 2-0, teve que buscar o placar lá nas semifinais da Liga Gaúcha na semana passada, e a coisa só aconteceu contra a Sueva no goleiro Linha. Ficou aquela impressão de que se não fosse o goleiro Linha, talvez a coisa não teria acontecido. Depois a gente conversou nos treinos também com jogadores, com a própria comissão técnica, e ninguém falou abertamente sobre isso, mas tinha aquele ar de estamos pensando na final da Liga, né? E aí aquelas dificuldades de entrar a Sueva. De qualquer maneira, é um segundo jogo decisivo que o Atlântico tem dificuldade. Teve dificuldade contra a Sueva, mas conseguiu reverter, conseguiu vencer. Teve dificuldade contra o Pato, não conseguiu. Então agora tem uma semana inteira de trabalho, apenas de trabalho, para buscar essa reação, para não deixar a peteca cair, porque quando você perde por 1, 2, 3 gols de diferença, 2, você, né, até não desanima tanto, né, quando você leva uma goleada do jeito que foi. É possível reverter em casa? Claro que sim. O Atlântico tem uma volta de um jogador importantíssimo, que é o Alan, que não pôde jogar lá, mas vai ter que melhorar bastante para conseguir passar por essa marcação do Pato. O Pato que tem um grande goleiro, ex-Atlântico, o Johnny realmente fazendo uma temporada sensacional. Exatamente, o Sérgio Lacerda assistiu o jogo da Soeva aí e pegou a manha do goleiro Linha e não fez o mesmo erro, né? E falando em Lacerda, o Atlântico tem um outro problema contra si, que é justamente o fato de os jogadores e a comissão técnica do Pato conhecerem muito bem o ambiente de decisão dentro do Caldeirão.
Quer dizer, o alemão foi campeão da Taça Brasil aqui. O Johnny jogou aqui, foi campeão gaúcho. Quem mais? O Dudu jogou aqui várias temporadas, conquistou vários títulos, está lá também. Então, são jogadores que conhecem muito bem o ambiente de quadra do Atlântico. E o que preocupa é que tem que prestar atenção nisso também. Essa equipe que vai enfrentar aqui esse jogo no Galo Domingo é a mesma que venceu a Taça Brasil neste ano, diante do próprio Atlântico no Caldeirão do Galo. Em Erechim, né? Em Você Erechim. vê que esse clima não afeta, por exemplo, da Sueva, da Copa Greu, o Willian foi um dos melhores jogadores em quadra, porque era do Atlântico. E é esse jeito, eles muito bem, conhecem o clima do Caldeirão, né? Mas eu acho que dá para reverter, Leandro. Falando bem sinceramente, acho que dá para reverter. Eu acho que o Atlântico tem time para isso. Precisa ter um pouquinho mais de pegada. O próprio treinador Giba falou isso no final da partida. Tem que ter um pouco mais de consistência ofensiva, um pouco mais de vontade, uma finalização de jogada um pouco melhor trabalhada. Eu acho que o Giba vai ter essa semana justamente para colocar em prática isso que ele falou no final do jogo. Dá para reverter. É complicado, mas dá para reverter. Pedir pro Marcão colocar aqui, daqui a pouquinho vai arrumar pra gente a tabela do Campeonato Brasileiro, que encerrou nesse fim de semana. Palmeiras comemorou a vitória, mas a dupla Grenal entrou em campo também, né? Também, o Internacional já em ritmo de férias, a gente já falava sobre isso semana passada, não tinha mais nada para disputar no campeonato. Teve 1-1 aí contra o Paraná, um jogo bem abaixo das duas equipes, né? O Paraná rebaixado, tentando terminar aí com uma vitória o ano. Pouco público no estádio, enfim, um jogo que obviamente não valeu nada. O Grêmio sim tinha um jogo importante, por quê? Porque o Grêmio ainda brigava por aquela vaga no G4. Tinha o São Paulo do outro lado enfrentando a Chapecoense, que precisava vencer também para se livrar do rebaixamento. Deu tudo certo. O Grêmio, com uma equipe muito melhor do que a equipe do Corinthians, conseguiu vencer, embora por apenas 1-0, mas venceu. Garantiu o seu lugar aí no G4. O Grêmio termina a temporada na 4ª colocação, vai diretamente para a Libertadores. E lá em Santa Catarina, uma grande festa da Chapecoense. A Chapecoense venceu o São Paulo e conseguiu permanecer na primeira divisão. Destaques aqui do pessoal que foi rebaixado, né? Nós tínhamos uma grande aposta que cairia um dos cariocas e eles conseguiram ficar, né? Acabou caindo o Paraná, o Vitória, o América e o Sport. O Vasco ficou ali, né? Com aquele empate no Ceará. O Vasco ficou com 1 ponto apenas e vale ressaltar o seguinte: o Vasco empatou com o Ceará na última rodada. Se o Vasco tivesse perdido para o Ceará, ele teria sido rebaixado no lugar do Sport Recife. Aqui é uma briga caseira também, Ceará e Sport Recife, né? Então, obviamente que talvez o Ceará não quisesse o Sport Recife na primeira divisão do ano que vem. É uma briga regional lá nordestina. Mas, de qualquer maneira, o Vasco conseguiu por 1 ponto se salvar. O Fluminense venceu a partida também. O Fluminense fazia 8 jogos que não vencia, que não marcava gols. E aí conseguiu uma vitória importante, que inclusive até o colocou na zona de classificação para a Sul-Americana do próximo ano. A mesma coisa aconteceu com o Corinthians, que fez uma temporada péssima em termos de Campeonato Brasileiro, embora tenha conquistado lá no início o Campeonato Paulista e chegado à final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, até 2 rodadas atrás, estava brigando para não ser rebaixado. Então o Corinthians também consegue ir para a Sul-Americana no próximo ano. Também, eu acho, né? A Chapecoense, ela fica nessa zona aqui que não vai nem fica, né? Não vai para lugar nenhum. Vai ficar na Série A. Chapecoense, Ceará e Vasco da Gama tem que comemorar simplesmente o fato de ter ficado na Série A do próximo ano. Muito bem, amanhã a gente fala mais de esporte, tem mais destaque, muita coisa vai acontecendo aí. Ah, né? Com certeza. Tem agora começam as mudanças dos técnicos e tal. Ipiranga trabalhando em cima disso, deve anunciar já nos próximos dias aí também o seu treinador, e tem toda essa semana decisiva do Atlântico na Liga Nacional de Futsal. Beleza, obrigado, viu, Edson? Uma boa semana a todos.